Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham a adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, meus queridos. Só esse pedacinho aqui onde João diz: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, só para contextualizar a mim e a você novamente. Como assim? Os que se dizem judeus e não são. Hoje em dia podemos trocar por os que se dizem cristãos e não são. Não é a primeira vez que o Senhor trata esses que são falsos cristãos como sinagoga de Satanás, reunião de demônio. Este é o nome. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, minha irmã. Primeiro princípio, nós vemos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aqui, quando o Senhor diz a respeito de Davi, é apenas uma ilustração para mostrar que Davi foi o maior rei de Israel. Não houve outro igual a ele. Davi foi o maior, o mais poderoso. Aí então Jesus usa isto para simbolizar que todo o poder não tinha Davi, mas é ele, o nosso Senhor. Ele sim tem todo o poder, tem toda a autoridade sobre todos os caminhos dos homens, sejam homens crentes ou ímpios. Este é o mal de muitos. Eles pensam que apenas os cristãos estão debaixo do controle do Senhor. Não é verdade. Não é verdade. Até os homens ímpios, como Nabucodonosor, a Escritura vai dizer que é apenas um cachorrinho na mão de Deus que faz aquilo que Deus quer. Tanto é que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Ou seja, ele é apenas uma marionete na minha mão e eu controlo. E muitas vezes Deus usa esses homens maus para subjugar, para punir o seu povo, justamente por conta dos seus pecados. Em Romanos 9:19, Paulo vai dizer: pois quem pode resistir à sua vontade? Qual homem pode dizer assim: Deus mandou, eu não farei? Ou Deus disse não, eu vou fazer? A Escritura diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode resistir à vontade do Senhor. Isso vale para o coletivo, mas isso também vale para o individual. Eu e você, como pessoas, devemos entender que quando o Senhor diz não, não importa o que o homem faça, não importa o quanto ele haja, não importa o seu esforço, toda a deliberação humana, se Deus diz não, pode ter certeza, as coisas não irão acontecer. A Escritura diz que Davi, ele foi um fiel guerreiro desde que era moço, a ponto de defender as ovelhas de seu pai de leões e ursos, sem ninguém ver. Então aquele jovem valente assume o trono de Israel, vira um guerreiro espetacular. Tanto é que havia até música para Davi de tantas pessoas que Davi matava. Davi ia para a guerra e ele sozinho fazia uma guerra. Aí então Davi conquista muitos reinos, muito dinheiro, muito poder, e ele diz: não é justo meu Deus habitar em tendas e eu habitar em casas feitas por mãos humanas. Farei uma casa para o meu Deus. Essa era a intenção de Davi e essa era a vontade dele. Sabe o que Deus diz ao homem mais poderoso do mundo? Não. Você não fará, Davi. Quem vai fazer casa para mim é Salomão, seu filho, seu descendente, porque a sua mão está suja de sangue. Você acha que Davi faz o quê? Não, eu vou construir. Não, Davi simplesmente obedece. Porque ele sabe, não tem como. Diversas vezes nós vemos Deus aconselhando seu povo:
não vá à guerra. O povo teimoso ia. A consequência? Perdia. Milhares de pessoas eram mortas. Quando Deus diz não, é não. E é claro, quando ele também diz sim, pode ter certeza que as coisas irão acontecer como ele ordenou. Você não é o dono da sua própria vida. Você tem duas escolhas. Quando Deus manda você fazer algo, você obedece ou você obedece. Essas são as duas escolhas. Ou você obedece por bem, ou você vai obedecer de um jeito não tão aprazível a você. Mas você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se você duvida, olha para a história de Jonas. Deus disse, sim, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Pregue o evangelho para aquelas pessoas para que elas se arrependam. Diz a escritura que Jonas pega um navio e vai para o sul da Espanha, para Tarsis. O sul da Espanha era a última parte da terra conhecida naquela época. Ou seja, Jonas foi para o fim do mundo para se esconder de Deus. Mas Deus queria que ele fosse Nínive. E o restante da história os irmãos sabem, né? Tempestade no barco. Sorte para ver quem era o pecador por conta de quem estava vindo aquela tempestade. Ocasionalmente cai sobre Jonas. Eles jogam Jonas no mar. Deus providencia um peixe. O peixe o engole e o vomita. Eu sei que você desenha bonitinho, né? O peixe abrindo a boca e Jonas saindo. Não foi daquele jeito. Foi cuspido, literalmente. Onde? Nínive. Para mostrar para mim e para você que se nós não obedecemos à vontade de Deus por bem, chegaremos ao destino ao qual Ele nos propôs, nem que seja cuspido. Mas se Deus diz sim, é sim. Quando a Escritura diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, esta é uma verdade. Ou você se dobra por bem, ou Deus ele é tão soberano e poderoso que Ele quebrará a rótula dos joelhos daqueles ímpios, mas eles se dobrarão diante do Senhor. Perceba, Deus ele planeja mandar o seu Filho para salvar a humanidade, isto lá em Gênesis. E desde Gênesis, nós já vemos o diabo lutando contra. Desde Gênesis, nós vemos ele tentando colocar empecilhos para que o Filho de Deus não viesse. Deus diz que o filho dele viria de Abraão, da descendência de Abraão. O que nós vemos é a mulher de Abraão estéril. Então Abraão tem Isaac e tem Jacó. Os irmãos de Jacó vendem seu irmão José. E então José ele é levado como escravo para o Egito. Fica lá, como prisioneiro, passando um perrengue danado. E diz a Escritura que Deus usa aquela circunstância para que a vida do povo de Deus fosse preservada. Porque entre os outros irmãos estava Judá. E a Bíblia diz que o Messias viria da tribo de Judá. Então Deus usa uma circunstância onde homens foram maus a ponto de querer vender e matar o seu irmão. Deixa ele na cadeia para que a vida se preservasse. E então Israel não acabasse. O Faraó, ele tenta impedir o povo de Deus de se procriar, de terem filhos. E o que ele faz? Trabalho. Você percebeu que a técnica de Faraó continua sendo a mesma de hoje? Por que as pessoas não querem saber de filho hoje? Porque tem muito trabalho. Trabalho. Daí não tem tempo para criança, claro que não. Trabalho. Mesmo assim, as hebreias tinham filhos. Aí Faraó vai para a alternativa mais extrema. Matem as crianças pequenas. Nasceu a filha da hebreia ali mesmo, já dá uma sufocadinha no pescoço da criança e diz, não resistiu. Então começa a matar as crianças. E mesmo assim, Moisés sobrevive. No Novo Testamento a história se repete com Herodes. Ele é avisado que nasceu o Salvador e ele faz os cálculos das datas ali. Calma aí, não deve passar de 2 anos esta criança. Faz o seguinte, decreto, matem todas as crianças. Olha a guerra. Desde Gênesis, o diabo tentando destruir a semente do Filho de Deus. Meu irmão, mas se Deus disse, vai nascer, não há quem diga o contrário. Não há quem possa fazer
algo contra a vontade do Senhor. Os fariseus disseram, os poderosos, os governantes da época disseram, não vai ser assim. E assim foi. Para mostrar para mim e para você que, de fato, quando Deus quer abrir uma porta, meu irmão, não há quem possa resistir. Na igreja primitiva foi do mesmo jeito. Eles não queriam de forma nenhuma que a igreja, que o cristianismo avançasse. Então, os fariseus prenderam os discípulos, mataram vários, foram perseguidos, os apóstolos foram presos. Lembra aquele episódio de Pedro? Onde Pedro é preso e literalmente diz a Escritura que um anjo vai à cadeia, abre lá e tira Pedro. Paulo acontece a mesma coisa. Paulo está preso e um terremoto acontece e as cadeias se rompem. Para mostrar que Deus ordenou que o evangelho se espalhasse através daqueles homens. E assim será. Não havia Herodes, rei, Faraó, Nero. Não importa. Eles não conseguiriam impedir. Tanto é que no Coliseu Romano era uma carnificina aquele lugar. Programa da tarde. Não era futebol na TV. Era ver cristãos sendo devorados por leões famintos. Alguns historiadores vão dizer que chegava uma época que os leões, eles não tinham nem tanto apetite para comer cristão, porque tinha comida demais. Você sabe, quando você come muito, você não tem tanta disposição para comer. E o leão precisa da fome para ele poder avançar. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja avançava. Isso nos mostra duas coisas. Isso é um aviso aos rebeldes. E às vezes pode ser aqui, a nós. Este é um aviso aos rebeldes, aqueles que não querem se dobrar diante da vontade do Senhor. Você vai fazer o que Deus mandou. Quer você queira ou não. Mas isso também é um consolo. Um consolo aos humildes. Aqueles que se dobram diante da vontade do Senhor e dizem, Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra em mim o teu querer. O Senhor fará. É por isso que quando as coisas não acontecem da maneira que nós queríamos que acontecesse, não precisamos ficar frustrados, porque toda a nossa vida está no controle do Senhor. Eu estava pronto para entrar naquele trabalho, na última hora não deu certo. Eu ia viajar, mas aconteceu um problema no carro. Meu irmão, o Senhor governa a sua vida? Então nada vai acontecer que não esteja fora da vontade dele. E ser cristão é justamente isso. É morrer para os nossos sonhos e dizer, Senhor, tu governas e reina. Eu estou aqui apenas para fazer a tua vontade. O segundo princípio, Jesus disse que aquela igreja, ela tinha pouca força. Lembrando que a igreja de Filadélfia, juntamente com Esmirna, são as duas que não há repreensão. Apenas elogios. Todas as outras, há repreensão e elogio, e algumas só repreensão. Como assim, pastor? Jesus está dizendo que essa igreja tinha pouca força, sendo que nós sabemos, através da história, que muitos ali foram fiéis até a morte, não negaram a Jesus Cristo. Mesmo diante da morte, há relatos de cristãos comuns como nós. Não eram super crentes. Aqui, dona de casa, faxineiro, pedreiro, eletricista, balconista, como nós. Há relatos que pessoas simples e comuns como a gente foram para o martírio jubilosas, alegres, sabendo que estavam indo para a morte. Como dizer que pessoas que pela fé viram os seus filhos sendo mortos? Porque este é o relato da igreja. Aqueles algozes pegavam filhos pequenos e degolavam, matavam na frente da pessoa, dizendo, você tem a oportunidade de negar a Jesus Cristo. Negue e o seu filho volta para os seus braços e vocês vão viver felizes para sempre. E eles não negavam, a ponto de ver filhos sendo mortos, esposa, marido, pessoas sendo crucificadas, serradas ao meio, incendiadas, decapitadas. Já viu algum vídeo de decapitação do Estado Islâmico? Era isso que eles estavam fazendo. E mesmo assim, aquela igreja não negou
a sua fé em Jesus Cristo. Pastor, como assim pouca força? Não é isso que Jesus diz? Tens pouca força? Ora, a única explicação é a seguinte: a força que essa igreja não tinha era a força física, a força do reconhecimento da sociedade, do dinheiro, da imponência, do poder. O que muitas igrejas têm hoje. Esta era a força que eles não tinham. Olha, por exemplo, de Maria. Maria que viveu também aqui, próximo a esta época. Qual a força social de Maria? Qual a projeção social de Maria? Qual o prestígio Maria tinha? Ela não era sacerdotisa, até mesmo porque não existia. Ela não era governante, não era filha de rei, não era nada. O que a Escritura vai dizer é que essa mulher era fiel. Da mesma forma, Zacarias e Isabel, que foram pais de João Batista, o que eles tinham de prestígio? Ora, um pai que era sacerdote e haviam vários. Mas diz a Escritura que eles eram fiéis a Deus. O que a palavra do Senhor diz, que a estes fiéis, tanto de Filadélfia, como de todas as épocas, inclusive a nossa, estes Deus demonstrará que Ele nos ama. É isso que vai dizer o verso 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu, o Senhor, os amo. Olha para a comunidade dos primeiros cristãos. Ela não era formada de empresários, médicos, advogados. A comunidade cristã, ela começou com pescadores, ela começou com camponeses. Tanto é que Justo Gonzalez relata que a igreja primitiva foi formada em sua maioria por pobres. Quem poderia imaginar que essas pessoas, pobres, sem influência alguma, que elas poderiam mudar o rumo da história? A única explicação é: o Senhor era com eles. Se você já se sentiu pequeno diante de demandas da sua vida, meu irmão, não se preocupe. Você precisa se preocupar em ser fiel. Este deve ser o objetivo da nossa vida. Eu sei que muitos têm, né? O meu objetivo é comprar uma casa. Nada contra. É bênção. Trocar de carro. Ter filhos. Constituir família, casar. Louvado seja o Senhor por isso. Sem esquecer que o nosso primeiro alvo deve ser fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao nosso Deus. Havia ali alguns que se declaravam judeus e não eram. Ou seja, mais uma vez, nós vemos o Senhor repreendendo severamente falsos religiosos. Dentro da igreja, com o livro correto, com a fé correta, mas mesmo assim existiam falsos irmãos introduzidos ali. E é claro que isso não vale apenas para aquela igreja, para todas as igrejas hoje. É muita ilusão acharmos que todos que estão dentro da igreja de Deus são de fato filhos dele. Não são. O que prova que nós somos filhos de Deus ou não é a fé que nós professamos com a boca. Mas o estilo de vida deve condizer com aquilo que nós professamos. Se você diz eu creio em Deus e trai a esposa, você não crê em Deus. Se você diz eu creio em Deus, mas é escravo da pornografia, a sua fé tem algum problema. Se você diz eu creio em Deus, mas o seu maior prazer não é estar junto com o povo de Deus, e sim com pessoas do mundo, tem algo errado, seja com você ou seja com a palavra do Senhor. E o terceiro? Põe ali, por favor. Terceiro princípio, recompensas pela fidelidade. O verso 10, você pode acompanhar comigo? Diz assim, Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação. O Senhor falando. Vocês, igreja de Filadélfia, vocês deram atenção àquilo que eu disse, àquilo que eu exortei, a minha ordem. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Ou seja, de perseverar, vocês me ouviram quanto à perseverança.
E eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Olha que interessante. Vocês guardaram a minha palavra, a exortação que eu fiz. Então eu também os guardarei da tribulação que sobrevirá sobre todo o mundo. Mas eu vou deixar bem claro. O Senhor nos guardar da tribulação, nos guardar da dificuldade, não quer dizer que o Senhor nos colocará em uma redoma e nada de mal nos acontecerá. Porque essa é uma interpretação equivocada de que, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, nenhum mal vai te acontecer. Não vai ter problema algum. Isso é um equívoco. Então eles citam distorcidamente passagens como aquela que diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Então, está vendo? É impossível um crente ficar desempregado. Quantos aqui já ficaram desempregados? Tenho certeza, vários. Cristão fica. E às vezes acontece justamente o contrário. Você está no mundão, é emprego em cima de emprego, salário alto em cima de salário alto. Você se converte, passa a fazer o que é correto e perde emprego. Pessoas já me vieram contar, falei, pastor, foi eu decidi fazer o que é correto. Perdi o emprego. Aconteceu vários problemas. Então, Deus nos guardar não significa que Ele nos colocará em uma redoma de vidro. Porque olha o que Paulo vai dizer também. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter fartura, mas também escassez. Paulo, o apóstolo, ele diz que em determinado momento ele teve sede, fome, frio e nudez. Não tinha nem roupa. Calma aí. Então, Deus nos guardar não significa que Ele vai nos blindar de todos os flagelos deste mundo caído. Guardar pode ser no sentido de que, olha, aquilo que não for a vontade de Deus não vai acontecer com você. Você pode ficar em paz. Essa é a bênção de seguir o calvinismo, por exemplo. É a gente saber que quando chegar a nossa hora, não tem o que a gente fazer. Se o fulano tivesse tomado um pouco mais de cuidado, ele não teria morrido. Não, chegou a sua hora. Não importa. Você não pode resistir à vontade do Senhor. Mas se não for a sua hora, meu irmão, pode cair 2 raios no meio da sua cabeça. Não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Foram para a fornalha. Diz a Escritura que eles saíram de lá sem cheiro de fumaça alguma. Ao ponto que o rapaz que abriu a tampa da fornalha de cima foi consumido pelo fogo e morreu. O Senhor os guardou, porque não era aquele o momento. Daniel na cova dos leões, da mesma forma. Os leões viraram vegano quando viram Daniel. Não comeram, porque o Senhor fechou a boca dos leões. Isso significa que Deus vai sempre nos livrar? Não. Leia Hebreus capítulo 11 e 12. Pessoas fiéis, tanto quanto esses homens, foram decapitados, cerrados ao meio, perderam familiares. Olha para o exemplo de Urias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, morre velho, abastado de dinheiro, pessoas ao seu redor. Diz a Escritura que quando Davi era tão velho, estava já bem mais velho, e ele não conseguia se aquecer. E então o rei chama uma donzela, uma moça pura, virgem, para o abraçar. Tanta mulher para chamar, né? Não, que era novinha, 0 quilômetro, só para me aquecer. Davi morre desse jeito. Em contrapartida, um homem chamado Urias, mais fiel que o próprio Davi, diz a Escritura que por conta da sua fidelidade de não abrir a cartinha do rei para o comandante Joabe, é colocado na frente de batalha e acaba morrendo. Então, o fato de sermos fiéis a Deus não significa sermos imunes de tribulação e de angústia, mas que Deus vai guardar a mim e a você, e nada que não for a vontade dele não vai acontecer. Aqui, para encerrar, Paulo vai dizer no verso, João vai dizer no verso 8, olha, eu tenho a chave que abre, ninguém fecha, e eu abrirei uma porta diante de vocês. A Bíblia não especifica qual é essa porta aberta aqui. O que nós vemos é o Evangelho citar
várias passagens a respeito do que é uma porta aberta. Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo diz, porque me foi aberta uma porta grande e promissora. Ali ele está falando em relação a pregar o evangelho, ou seja, uma porta me abriu, eu estou tendo a oportunidade de levar o evangelho para lá, e assim o farei. Como não especifica, é claro, nós podemos usar em relação à nossa vida também. De cremos que Deus continua abrindo portas onde não há porta. Que Deus continua fazendo aquilo que aparentemente era impossível. Não é este o termo que nós costumamos usar quando miraculosamente o Senhor abre a porta de um emprego? Conversava com um casal da nossa igreja, que no começo da pandemia, os dois estavam desempregados. Estávamos lá na casa deles, falei, irmãos, vamos orar e crer que Deus é soberano. E justamente onde portas estão se fechando, em um momento difícil como este ao qual a nossa sociedade está passando, os dois conseguiram um emprego, e um bom emprego registrado. Então nós cremos que Deus continua abrindo portas, seja para um casamento, para um livramento, para uma provisão, para uma oportunidade. Olha, eu fui pastor devido a uma porta que se me abriu. Devido ao Senhor ter escancarado uma porta, porque havia um outro irmão que estava na minha frente para ser pastor. E eu sempre ali, liderando um pequeno grupo, trabalhando, estudando, me dedicando em prol da igreja. Aí então, quando precisou levantar um obreiro, o irmão disse, puxa, agora não dá, porque estou mexendo com construção e pastor ganha pouco, meu salário vai diminuir muito, fica difícil para eu sair do meu trabalho agora. O meu pastor olhou para mim e disse, Rafael, você sai? Eu, na hora. Eis-me aqui. Claro, para ganhar 1/3 que eu ganhava, mas foi uma oportunidade. Então o Senhor coloca oportunidade para mim e para você o tempo todo. Eu lembro um desenho bem antigo. Quem já assistiu aquele desenho Papaléguas? Lembra Papaléguas, Coiote? Né? Tem um desenho, qual que é o resumo da história? Papaléguas, a vida inteira dando tombo no coiote. O coiote, quando ele pensa que ele vai pegar, bum, acontece alguma coisa, Papaléguas corre, coiote se arrebenta. Todo desenho é assim. E eu lembro de estar assistindo um episódio onde o coiote cerca o Papaléguas na parede e não tem para onde ele correr. Aqui atrás, aqui fechado, aqui é fechado. Daí eu pensei, até que enfim, gente. Até que enfim, vai pegar o bicho. E na hora que o coiote vem para pegá-lo, a mão do diretor entra em cena, desenha uma porta, o Papaléguas abre, sai e o coiote se arrebenta. Eu sei que é só um desenho, mas eu creio fielmente que a mão, não do diretor do desenho, mas do governante absoluto deste mundo, que a mão do Senhor é sobre nós, que Ele sim pode fazer aquilo que era improvável aos homens, que Ele pode intervir na nossa vida quando nós chegamos naquele momento que dizemos, não tenho o que eu fazer. O Senhor continua abrindo portas, continua intervindo. Por isso aí você não devemos temer nada a não ser fiéis. E para encerrar, ele diz aqui, algumas promessas, ele diz que ninguém tomará a tua coroa, ninguém tomará a recompensa que o Senhor tem nos dado, porque os bens deste mundo, a traça e a ferrugem corroem. Agora, aquilo que o Senhor tem nos preparado como recompensa, que a Bíblia diz que ninguém poderá tomar. No verso 12 ele vai dizer, olha, te farei coluna no templo, coluna, né, que não se abala, escreverei meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade sobre você. Formas diferentes de dizer que você é meu, você está marcado e ninguém pode te tirar da minha mão. Sabe um dos motivos que eu detesto a teologia da prosperidade? Pastor, porque ela promete muito. Não. Eu abomino a teologia da prosperidade porque ela oferece muito pouco. Pouquíssimo. A teologia da prosperidade, ela oferece apenas bênçãos terrenas. Apenas coisas financeiras, materiais, que todas essas ficarão aqui. É por isso que ela é ridícula. Oferece pouquíssimo. O que é? Um carro novo comparado com a coroa de glória que o Senhor tem preparado para nós. O que é uma casa na praia comparado ao céu, aonde teremos a companhia do nosso Deus todos os dias, eternidade à frente.
O que são as coisas do mundo comparado com as coisas celestiais? Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos orar para prosperar? Claro que não. Você deve orar. Assim como João. Faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Não há problema. O problema é se você achar que a sua felicidade está apenas aqui, nas coisas terrenas. Se você achar que a sua felicidade está apenas aqui, pode ter certeza. Aquilo que o apóstolo diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, tenha esperança aqui, mas sabendo que a nossa maior recompensa é que o Senhor tem preparado para nós, no céu, morando com Ele por toda a eternidade. Amém, meus queridos?